Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo. Dessa vez eu vou concluir os 100 dias com 3 dietas diferentes que foram a vegana, low carb e a cetogênica. Quero falar para vocês como é que foram as minhas conclusões depois de tudo isso, como é que eu vou manter minha alimentação depois dessa experiência e responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Então, vamos lá. Bom, se você é novo por aqui, eu costumo fazer desafios e experimentos, que nem esse daqui, de ficar 100 dias tentando 3 dietas diferentes. E se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações. Para todo mundo que puder deixar um gostei também, ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais gente. E se você quiser acompanhar esses desafios mais de perto, me segue pelo Instagram, que a gente vai conversando por lá. Ok? Então vamos lá. Esse vídeo vai ser longo, então sentem aí de um jeito confortável e vamos bater esse papo. É o seguinte, eu vou resumir um pouquinho as 3 dietas. Eu falei em detalhes em cada vídeo em como é que foi o dia a dia de cada uma delas, conforme eu fui fazendo, mas eu queria fazer um apanhado geral, concluindo a experiência como um todo. Então eu vou resumir um pouquinho como é que foi cada uma, depois falar as conclusões gerais e, enfim, vamos lá. Então por que eu resolvi fazer essas 3 dietas? É porque eu estou dando cada vez mais importância para a alimentação na minha vida. Eu quero fazer coisas que sejam saudáveis, que sejam alinhadas com as coisas que eu acredito. Então eu pesquisei dietas diferentes e vi quais que eu tinha curiosidade de experimentar, planejando em manter alguma coisa para o futuro. Então eu cheguei na vegetariana, na verdade na vegana, na low carb e na cetogênica. E então a vegana foi a primeira que eu fiz por 30 dias, que é mais por uma questão de princípios. Porque a agropecuária é uma atividade que consome bastante recurso natural e eu prefiro consumir menos carne. E daí eu pensei, poxa, como seria ficar 30 dias sem consumir nada de origem animal, pelo menos na alimentação? E foi uma experiência muito legal, aprendi várias coisas, conheci vários lugares diferentes, então foi uma experiência muito bacana e que eu quero manter algumas coisas para o resto da vida, vamos ver. Depois disso eu fiz a low carb, que o que é a low carb? É uma dieta com uma restrição de carboidratos. Até 130 gramas, eu tentei me manter ali perto dos 100, e no começo eu não sabia se isso era bastante, se era pouco, e eu vi que a gente consome muito carboidrato, às vezes sem perceber. E carboidrato não faz muito bem para a saúde, principalmente o açúcar refinado, a farinha branca, são coisas que realmente a gente não precisa. Então, só de tirar essas duas coisas, eu vi que meu consumo de carboidrato baixou bastante. Então, não é uma dieta tão difícil de conseguir manter, até para longo prazo. Você pode comer quase que frutas à vontade, legumes à vontade, verduras, carnes. Então, foi uma experiência muito bacana também. E daí eu passei. E daí, diferente da vegana, que foi mais por uma questão de princípios, uma questão mais ideológica, a low carb já foi voltada mais para a saúde. E daí eu fui para a cetogênica, que daí é uma coisa bem específica, que eu fiz não pensando em manter para o resto da vida, mas porque eu já estava treinando para maratona, desde a low carb. Na vegana eu ainda não estava. E o que é a cetogênica? A cetogênica é uma low carb mais extrema. Em vez de 100, 130 gramas, é até 50, e eu tentei me manter perto dos 20, 30 gramas. Qual a vantagem disso? É que você adapta seu corpo melhor ainda a usar a gordura como fonte de energia, e para quem pratica esportes de endurance, que nem uma maratona, é uma grande vantagem, porque a gente tem muito mais reserva de gordura no corpo do que de carboidrato. Então a gente consegue fazer a energia durar por muito mais tempo. E se a gente não passa por esse período de adaptação, a gente acaba não usando essa gordura como fonte de energia, apesar da gente estar carregando ela de um lado para o outro. Então faz muito mais sentido treinar o corpo para isso. Na verdade, a cetogênica, o objetivo dela é entrar em cetose, que daí é produzir corpos cetônicos como fonte de energia, e isso tem uma série de outras implicações, vantagens, mas para mim foi principalmente para essa adaptação para a maratona e para as atividades mais longas. Então, basicamente, essas foram as 3 dietas que eu fiz. Se vocês quiserem ver mais em detalhes como é que foi o dia a dia, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil, vejam os vídeos anteriores, eu vou deixar o link para alguns deles aí nos cards. E agora eu quero falar algumas coisas gerais, assim, depois de ter feito as 3, o que eu achei. A primeira coisa interessante é que as 3 dietas são mais do que dietas, elas criam
uma ideia de comunidade em volta delas, que às vezes fica esse senso de comunidade ganha uma importância até maior do que o objetivo inicial da dieta. Eu vou dar um exemplo com a vegana, por exemplo. E isso tem lá seu lado bom e seu lado ruim. Quando eu falei que ia fazer a vegana, várias pessoas me mandaram mensagem, várias pessoas se identificaram, que já me seguiam e falaram, pô, eu sou vegano. Quando você tiver essa dificuldade, pô, tem essas saídas aqui para você contornar, experimenta esses restaurantes, tenta fazer essas comidas, e é muito legal esse sentimento de identificação das pessoas, de criar essa comunidade. Por outro lado, às vezes essa ideia de comunidade passa por cima daquele objetivo inicial que era ser mais sustentável, de ajudar o bem-estar animal. Então eu recebi um comentário nos últimos dias que dizia mais ou menos assim: que eu fiquei muito triste de saber que você não vai seguir com o veganismo depois do desafio. Mas espero que um dia você tome consciência de que os animais não querem ser explorados e que você reveja suas atitudes. Eu pensei, poxa, mas quem deu a procuração dos animais para esse cara poder falar por eles? Os animais não querem ser explorados. Lógico que ninguém quer ser explorado, mas a gente pode falar por todos os animais. A pessoa se colocou, se deu essa missão de porta-voz dos animais, eu achei um pouco prepotente. Mas, enfim, e daí eu respondi para ele, falei, ó, eu já sou uma pessoa que consome muito pouca carne. Passei mais de 10 anos, acho que uns 15 anos, sem comer nenhuma carne vermelha, e eu já consumo muito pouca carne. Seria muito melhor que mais pessoas consumissem menos carne do que a gente tentar ir para esse caminho radical de ter alguns poucos indivíduos consumindo zero. Eu sempre digo que os veganos são os maiores inimigos do veganismo. Daí a resposta dele foi: não, eu acho que o legal é ser radical, é para poucos e tem que ser difícil. Daí, então, assim, o seu objetivo de ajudar os animais, cadê? Você prefere que os animais continuem sofrendo, mas que você tenha o seu grupinho de amigos que consome zero produtos de origem animal, do que a população mundial inteira diminuir um pouco o consumo de carne e produtos animais e que muitos mais animais vivam bem? Então é isso, sabe? Às vezes esse sentimento de comunidade, a pessoa querer pertencer a alguma coisa, sobrepõe aquele objetivo inicial que era muito legal e que é importante. E isso acontece em alguma outra medida com as outras dietas também. A low carb também tem uma comunidade que é forte. Várias pessoas me mandaram mensagens encorajando, falando que legal, eu também faço low carb, eu fiz low carb, para mim funcionou super bem. Quando você tiver dificuldades, tem essas alternativas aqui que funcionam legal. Então tem esse lado super positivo da comunidade. Por outro lado, também cria um pouco esse nós contra eles, de tipo, a gente não consome carboidratos, a gente faz o correto. As outras pessoas são ingênuas, as outras pessoas estão sendo enganadas ao consumir tanto carboidrato, ou as outras pessoas estão fazendo errado defendendo carboidrato. Eu acho que assim, low carb é uma coisa super positiva para a saúde de todo mundo. Quanto mais pessoas seguirem, melhor. Quanto menos conflito a gente criar, mais outras pessoas vão tender a adotar também, de um jeito mais radical ou menos radical, cada um vai ver a sua medida, mas essa criação de um embate que às vezes essa comunidade cria, nem sempre traz os resultados positivos, que é o que cada uma dessas dietas se propõe a fazer. E a cetogênica, a mesma coisa, eu não sinto uma comunidade tão forte aqui no Brasil de pessoas da cetogênica, mas eu acompanho alguns podcasts de fora e para eles tem uma coisa que é meio assim, desse pessoal dos life hacks, dos biohacks e etc, de falar assim, ou você está em cetose ou você não faz parte do nosso grupo, né? Assim, low carb é meio café com leite. Quem é da dieta e quem quer melhorar desempenho e melhorar a longevidade, faz cetogênica. Ou faz cetogênica ou nem se deu o trabalho. Então existe essa comunidade também da galera cetogênica. Mas enfim, eu vejo que é um lado bom e um lado ruim que a gente deveria pesar um pouquinho melhor, porque todas as três dietas trazem benefícios legais e que seria muito bom se mais pessoas tirassem proveito disso, em vez de tentar criar essa coisa de nós contra eles, a nossa comunidade, ou você entra ou você tá fora. Enfim, é uma das coisas que eu percebi e que eu acho que é importante de comentar. A segunda coisa importante que eu concluí é que ninguém emagrece. Porque a gente já relaciona o nome dieta, né, a palavra dieta, com emagrecimento.
E todo mundo parece que está o tempo todo querendo emagrecer, sendo que dieta é só o jeito de você comer, não tem necessariamente a ver com emagrecimento. Mas tem dieta vegana, daí você vai ver receitas para emagrecer, porque tende a ser uma comida menos calórica. Low carb para emagrecimento, dieta low carb com baixas calorias. Cetose para emagrecimento, emagreça em tantos dias. Então, o que eu vejo é, tá todo mundo querendo emagrecer, mas se funcionasse, se todo mundo conseguisse emagrecer, ia chegar uma hora que ninguém mais ia precisar emagrecer. Daí ia ter receitas low carb para você manter seu peso, receitas low carb para você ganhar peso, né? E todas as outras variações. Mas não, só tem receitas para você perder peso. O que isso indica? Que nenhuma dessas saídas funciona. E talvez porque as pessoas não queiram que elas funcionem. E eu entendo o porquê. Existem essas duas indústrias gigantescas, a indústria da saúde, do fitness e etc. E uma outra indústria gigantesca da alimentação que fica tentando a gente o tempo todo com muita propaganda para a gente comer muito sorvete, muito hambúrguer, muitas coisas que não fazem muito bem para nossa saúde. E daí vem essa outra indústria e fala assim, então compensa isso daqui fazendo 10 dias de tal coisa, comendo esse produto light, esse produto diet, usando esse açúcar de não sei da onde. E daí a gente que é o público, a gente fica no meio dessas duas indústrias gigantescas e uma está lucrando com a outra. A da alimentação quer que você faça dieta para emagrecer um pouquinho e poder voltar a comer. A da saúde quer que você perca um pouquinho de peso, volte lá, engorde um pouco mais para poder continuar consumindo o produto Diet Light. Então, no final, a gente é que sai perdendo e no final ninguém consegue emagrecer e tá todo mundo ganhando dinheiro com a gente, não emagrecendo nunca e sempre querendo emagrecer. Essa vontade de emagrecer é o que dá dinheiro para essas duas indústrias e eu acho que a gente precisa abrir os olhos e não ser feito de bobo, né? Então, se eu puder dar algum toque para vocês, é ficar esperto. Se tá fazendo muita propaganda, talvez tenha um interesse por trás, tanto do lado da saúde quanto do lado da comida, né? Então, eu acho que para a gente ter uma vida saudável, a gente não precisa de nada que faça muita propaganda. É muito simples a gente comer comida de verdade. Comer verduras, legumes, frutas, até carnes. Tudo isso a gente sabe que faz bem. A gente não precisa comprar um produto light, um produto diet, ou uma super dieta milagrosa, ou se quiser fazer exercício, você não precisa ir numa super academia. Você não precisa comprar o tênis de R$ 1.500. Vocês sabem de qual tênis que eu tô falando, né? E você não precisa nem ter uma assessoria esportiva, apesar de poder ter uma assessoria esportiva, mas acho que a gente precisa desse discernimento de falar assim, tá, isso é uma coisa que eu quero e isso é uma coisa que eu preciso, né? Porque senão a gente vai ser enganado por essas duas indústrias que estão ganhando dinheiro em cima da gente. E o terceiro ponto que eu queria comentar, que é um ponto mais positivo do que esses dois primeiros, é que a minha relação com comida mudou bastante e isso foi muito legal. Então, com 3 dietas restritivas, eu acabei passando vontade algumas horas, de uma maneira um pouco mais controlada. Eu passei fome de vez em quando, ia em alguns eventos sociais e não podia comer, via as pessoas comendo e não podia. E a minha relação com a comida mudou, porque eu precisei cozinhar mais. Eu dei mais importância para esse momento de cozinhar e de fazer minha própria refeição. Porque antes eu era uma pessoa ah, que não ligava muito pra comida, pra falar a verdade. Tirando assim, quando virava um evento ou virava uma experiência de ir num restaurante e tal, daí eu acho gostoso. Mas no dia a dia, eu pensava, putz, já tá na hora de comer de novo. Preciso pensar o que comer, preciso cozinhar alguma coisa, preciso sair pra comer. Era sempre mais uma dor de cabeça do que um momento de prazer e lazer pra mim. Mas depois dessas 3 dietas, eu vejo hoje a comida como uma coisa um pouco mais de gratidão, assim, sabe? Quando tem uma coisa que eu posso comer e que eu posso comer à vontade, eu falo, nossa, que bom que eu posso comer esse negócio, sabe? Ou agora que acabou a cetogênica e eu tô um pouco menos restrito, eu saio com os amigos e posso comer junto com eles, eu dou muito mais valor para esse momento de uma refeição junto, ou quando eu vou cozinhar alguma coisa, eu tenho um pouco mais de gosto por cozinhar as coisas depois de ter cozinhado intensivamente durante os últimos 100 dias. Então, foi legal. Isso foi uma coisa muito boa, que a minha relação com a comida mudou. Quem sabe eu não faço até um desafio culinário aí no canal alguma hora.
Ia ser legal. É uma coisa que hoje eu tô achando legal e que 100 dias atrás eu não acharia. Contar pra vocês até que tem uma coisa do omelete que eu me coloquei como objetivo durante esses dias, que omelete, eu não sei se vocês sabem, mas é uma coisa bem difícil de fazer, o omelete tradicional francês. Ele tem uma técnica, todo um jeito de fazer para ele ficar homogêneo, macio e suculento por dentro. E eu tentei, porque eu estava comendo muito ovo na low carb e na cetogênica, chegar nesse omelete perfeito. E eu não cheguei. Depois de dezenas e dezenas de tentativas, meu omelete melhorou muito, mas ainda tá bem longe de ficar perfeito. Quem sabe um dia eu consigo. O dia que eu conseguir, eu posto no Instagram pra vocês. Consegui fazer o omelete tradicional francês perfeito. Mas enfim, eu tomei um gosto por cozinhar e isso foi uma consequência bem legal de ter feito essas 3 dietas. E como eu pretendo fazer agora? Então, na verdade, foram meio que 4 dietas diferentes, porque eu fiz as 3 e agora eu já estou há uns 10 ou um pouquinho mais dias sem, sem uma dieta específica, mas misturando um pouquinho delas. Então, até a maratona, para eu não perder essa adaptação, que eu já consegui, a minha ideia é ficar alguma coisa mais perto da cetogênica, mas eu estou me restringindo um pouco menos. Então, estou comendo um pouco mais de fruta e quando eu saio com os amigos, eu me permito comer mais coisas. Enfim. Então, eu estou numa cetogênica, perto da cetogênica, mas menos restrita. E passando a maratona, a minha ideia é fazer uma dieta que eu batizei ela de ovo-lacto vegetariana low carb durante a semana. O que isso quer dizer? Eu vou me permitir comer ovo, derivados do leite, porque eu gosto bastante de iogurte e queijos, e eu não pretendo comer carnes, pelo menos durante a semana. Eu já não me dou muito bem com carne vermelha, então carne vermelha acho que eu não comeria nenhum dia, mas de final de semana acabo saindo mais, comendo mais fora, daí fica difícil restringir muito, o dia de semana é mais fácil porque eu cozinho mais, então final de semana eu me libero um pouco mais, e também porque assim, eu não quero nunca mais comer um sorvete na minha vida, nunca mais comer um prato de macarrão, então final de semana é o momento que eu vou me permitir comer essas coisas que me derem vontade. E durante a semana também não vai ser uma lei, assim, é uma diretriz que eu pretendo seguir, né? Nos dias normais, ovo-lacto vegetariano low carb. É isso. E então, agora respondendo as perguntas que vocês fizeram, eu perguntei coisas, pedi para vocês me mandarem coisas no Instagram e eu recebi várias perguntas legais no meu último vídeo e eu vou responder elas aqui também. Então, vamos lá. Me perguntaram, não entendi porque você engordou fazendo cetogênica. Deu ruim ela pra você então? De novo nessa questão, né? Porque já parece que é um senso comum que todo mundo sempre quer emagrecer e que todas as dietas servem para emagrecer. E que não é o meu caso. Muitas vezes eu quero manter meu peso e muitas vezes eu quero até ganhar um pouquinho de volta. Então eu queria ganhar um pouquinho de peso antes da maratona e daí quando chegar perto da maratona eu quero correr um pouco mais leve. Mas eu ganhei peso. Durante a low carb acho que eu consegui ganhar na vegana eu fiquei igual. Na low carb eu consegui ganhar 1 quilo. E na cetogênica acho que eu consegui ganhar uns 2,5 kg, 3. Mas foi com bastante esforço. São dietas que, se eu distrair, é muito fácil de perder peso. Quantos litros de azeite você bebeu nesses 90 dias? Porque eu fiz uma foto que sou eu meio que bebendo azeite. Literalmente eu não bebi azeite da garrafa. Mas confesso que várias vezes eu tomei azeite de colher quando eu sentia que eu estava fazendo uma refeição que era muito pouco calórica, que eu não conseguia colocar caloria na refeição, eu complementava tomando umas colherinhas de azeite. Não sei quantos litros eu tomei, mas eu comprei várias garrafinhas de 500 ml nesse tempo, então foi bastante. Vamos lá. Em média, quantos ovos você comia por dia na low carb e cetogênica? Não sei dizer exatamente, mas cada omelete vão 4 ovos. Várias vezes eu comia mais do que um omelete por dia. Às vezes eu comia 2 omeletes e mais alguma coisa que ia ovo. Então eu diria que nos dias que eu comi muito ovo, eu comia uns 10 ovos. No dia que eu comia pouco ovo, eu comia uns 4 ovos. Quantos quilos você emagreceu? Eu não emagreci, então
é isso. Vegana, me mantive igual. Low carb, ganhei 1 kg. Cetogênica, ganhei uns 2,5, 3. Eu vou ignorar que tá passando um helicóptero aí, senão eu vou ficando louco. Aqui passa muito avião e helicóptero. Quais das experiências foi mais desconfortável para ti e por quê? A vegana e a cetogênica, as duas foram bem desconfortáveis, na verdade. Se você vai cozinhar em casa, todas elas são muito tranquilas, é fácil de achar coisa e tudo mais. Mas se você não se programa muito bem, um dia que você não pensou que vai comer e você tá na rua, a vegana e a cetogênica são bem difíceis. Eu acho que as duas igual, assim, você vai no supermercado, tem muito pouca oferta de produtos para você comprar na hora, para comer alguma coisa que não seja para preparar e cozinhar. Andando nas fileiras do supermercado, você vai ver que quase tudo é basicamente carboidrato, então é muito difícil. E daí você vai olhar os rótulos, a maioria das coisas vai leite, mesmo coisas que a gente nem imaginava que iria leite. Mas por outro lado, a vegana tem vários restaurantes especializados que têm coisas muito gostosas. Então dá para sair e comer em lugares à la carte, veganos, super bem, né? Se você vai num quilo fica mais fácil, mas às vezes no à la carte é difícil. Mas no vegano tem muito boas opções. Para quem está fazendo cetogênica, nem tanto. Se você vai num lugar à la carte, geralmente o prato vem com um monte de carboidrato junto e não tem restaurantes especificamente cetogênicos. Apesar de terem churrascarias que você pode comer muita carne, mas para quem quer entrar em cetose, consumo excessivo de proteína também não é uma boa, então não é tão legal assim. Que quanto ao colesterol, como fica, não é perigoso, porque é low carb e high fat, né? A gente compensa a pouca ingestão de carboidratos consumindo bastante gordura. E, bom, eu não sou um especialista no assunto, eu sou só um curioso que procura fontes diferentes para me informar e sigo o que eu acho mais confiável, mas eu vi várias fontes me dizendo que o colesterol que a gente ingere na comida não necessariamente se converte em colesterol no nosso corpo, e muitas fontes dizendo também que o colesterol alto não necessariamente, tem vários estudos apontando que não tem essa relação imediata de alto colesterol e doenças cardiovasculares. Tem um problema muito mais sério de baixo colesterol e mortalidade. Então, o baixo colesterol seria um grande problema e colesterol alto, muitas pessoas e muitas pesquisas estão apontando que não é um problema tão grande assim. Então, eu estou seguindo mais por essa linha e então colesterol não foi uma super preocupação para mim nesse período. Eu vou passar no médico daqui a pouco e eu vou ver se meu colesterol aumentou ou não. Das três, qual você se sentiu melhor nos treinos de corrida? Na vegana, eu não senti diferença nenhuma, mas eu não estava treinando para maratona ainda, então não estava fazendo treinos muito longos. Se eu estivesse fazendo treinos muito longos, provavelmente eu sentiria a minha energia caindo. Isso é uma coisa interessante da low carb e da cetogênica, que a energia é muito mais estável e quando você consome muito carboidrato, você tem um pico de energia no começo, né, porque você consumiu carboidrato, e depois de uns 30, 40 minutos a energia se esgota. Com a cetogênica, não. Você tem uma energia muito mais constante e várias vezes eu corria mais rápido depois dos 10, depois dos 15 quilômetros do que eu conseguia correr no começo do treino. Então, é até muito provável que eu faça a maratona com um split negativo, fazendo a segunda metade mais rápida do que a primeira. Veremos. Daí na low carb foi a que eu senti maior diferença, porque eu baixei o consumo de carboidrato e os primeiros dias eu me senti bem fraco. Daí eu não sei se eu me adaptei a low carb ou se aquele nível de baixa energia eu me acostumei e ficou como regra. Não vou saber dizer. E na cetogênica, quando eu passei da low carb para cetogênica, daí eu não senti basicamente nenhuma diferença. Só cada vez mais eu sentia essa coisa de que nos treinos longos a energia se mantinha ou estável ou até me sentia com mais energia conforme o treino progredia. Lógico que até um certo limite, né? Depois de 35 quilômetros todo mundo fica mal. Eu fico, pelo menos. Essas eram as perguntas que eu achei mais interessantes para responder. Várias pessoas me incentivaram a fazer um desafio que tivesse relação com o jejum e tá nos planos. Pretendo fazer, já estava nos planos inclusive, mas eu vou esperar a maratona passar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que ficou bem longo. Eu vou editar ele, acho que o mínimo possível. Mais uma vez, várias pessoas estão me pedindo para transformar esses vídeos mais longos em podcast.
Daí esse é um vídeo que é um grande candidato a entrar no podcast. Eu vou ver se eu consigo me agilizar nesse sentido. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse apanhado geral, essa conclusão sobre esses últimos 100 dias em que eu passei por dietas diferentes, tenham entendido melhor as motivações e o que eu, sei lá, aprendi com toda essa experiência. Então, se não quiser perder os próximos vídeos, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E para acompanhar mais de perto essas experiências, me segue lá no Instagram. A gente chegou nos 10 mil inscritos, 10 mil seguidores no Instagram, fiquei muito feliz. Obrigado, gente. Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Até mais. Abraços.